Fala, turminha de casa. Estamos começando mais um episódio do Negócios à Parte. Mais uma vez aqui com o Hassan, para me ajudar a conduzir aqui esse bate-papo com a Paula. A Paula, ela é sócia do escritório Coimbra Chaves, né, um escritório de advocacia focado no direito empresarial e tributário, operações de fusões e aquisições, não é, Paula? E hoje a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo feminino, né, da história da Paula, né, tudo que ela construiu, as dificuldades, os acertos, as vitórias, né? Então, Paula, fica à vontade para se apresentar aqui e contar um pouquinho quem é a Paula. Obrigada, Sanzio. Obrigada, Hassan. Bom dia, né? Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de vir aqui, enfim, contar um pouquinho da minha história. Acho que não só dos acertos, mas também dos erros, né? Acho que a gente aprende mais com eles. Exatamente, é pedagógico, sem como diz a dúvida, sem Thalita, minha dúvida. sócia. Mas assim, Sanzio, né, como você já falou, eu sou advogada, né, de formação e de atuação, mas atuo na área de fusões e aquisições já aí há 20 anos e fundei, né, meu próprio escritório. No caso, eu comecei num escritório anterior, no qual eu me tornei sócia dele e aí depois, em 31 de outubro de 2011, eu fundei o Coimbra Chaves Advogados junto com o Paulo, né? Paulo Coimbra, que é meu sócio. Eu e o Paulo estamos juntos aí nessa jornada profissional há 18 anos. Nós já éramos sócios do escritório anterior. E aí, em 2011, nós fundamos o Coimbra Chaves, que agora completou 10 anos. E acho que, enfim, para introduzir, basicamente é isso, assim. Não, legal. Conta um pouquinho pra gente, Paula, dos desafios da sua trajetória profissional mesmo, né? Porque até chegar no ponto de fundar seu próprio escritório, amassou muito barro, né? E chegar no ponto de ter uma empreendedora feminina, né? Abrindo portas de um escritório para direito societário aqui dentro de Belo Horizonte, que é uma praça super tradicional, não é um negócio fácil, né? A gente estava falando sobre isso. Ter o seu nome estampado na porta de um escritório é uma super vitória, ainda mais dentro do contexto que a gente está. Mas conta dos tombos que você tomou antes disso acontecer. Sem dúvida. Eu tive, né, assim, na minha casa, meu pai tem a própria empresa, ele tem uma empresa de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Na verdade, essa história da minha vida anda junto com a história da empresa do meu pai. Eu tenho 40 anos, a empresa do meu pai tem 40 anos. Eu sou de fevereiro de 81, a empresa do meu pai é de agosto de 81. E meu pai e minha mãe são professores, eles conheceram na escola de matemática. Eles fizeram matemática e aí eles davam aula. E meu pai depois decidiu fazer reopção de curso e foi fazer engenharia. E quando eu estava eu tenho um irmão mais velho. Quando eu estava para nascer, meu pai ficou desempregado. Assim, meu pai, na verdade, já tinha dado aula em escolas e tal, junto com a minha mãe. Minha mãe era professora, mas ele não tinha o perfil. Ele definitivamente não tinha um perfil para ser empregado. Ele brigava nas escolas que ele dava aula, enfim. E aí, ele parou de dar aula. E, assim, a história que minha mãe conta, eu acho que minha avó tinha conseguido pro meu pai um emprego na época na Mesbla. E aí, meu pai foi lá para esse emprego. E chegou lá, descobriu que parece que ele ia ser gerente, mas ele ia ter que bater ponto. Aí ele voltou e falou com a minha avó: Dona Lourdes, não dou conta, isso não serve pra mim, não é meu perfil e tal. E aí, minha mãe falou: realmente, Joel, meu pai se chama Joel, né? Acho que você não tem muito esse perfil e tudo. E aí, minha avó falou: Joel, mas como assim? Você tem um filho, você tem uma outra filha nascendo? Ele: não, mas isso não dá pra mim. Então, assim, literalmente, quando eu estava nascendo, meu pai estava desempregado, né? E aí ele resolveu abrir a própria empresa dele. Por que eu tô contando isso? Porque eu sempre vi na minha casa, né, assim, ele com um empreendedorismo muito grande, né, assim, acho que essa história representa muito o quanto que ele foi empreendedor, que ele falou: não, eu tenho aqui uma oportunidade de emprego, mas eu quero ter o meu próprio negócio. Então esse é um exemplo que eu sempre vi na minha casa, né? E isso se entrelaça muito com a minha história, porque eu comecei a fazer estágio, no meu primeiro estágio, desde o primeiro período. Então, eu entrei na faculdade de Direito, já assim, inquieta. Falei: não, isso aqui só a teoria não serve pra mim. Eu quero a prática também. E aí, falei pro meu pai: não, pai, você tem amigos, colegas aí que trabalham na área jurídica, consegue pra mim alguma oportunidade? Aí eu fui trabalhar voluntariamente, eu digo assim, voluntariamente, sem ganhar nada, né, no fórum. Foi ótima experiência, maravilhosa. Fiquei lá por quase 3 anos, na verdade, fazendo literalmente de tudo um pouco. E lá, quando eu fui trabalhar
trabalhar no fórum, eu tive o contato especificamente com a área do processo civil, né? Basicamente, que é o direito que todo mundo conhece. Na verdade, o direito que eu atuo hoje, muitas pessoas não conhecem, né? Na verdade, os leigos não conhecem, eles não têm ideia, na verdade, do que eu faço, né? Eles, o que você faz? Advogado. Ah, não, é justiça, é processo, enfim. E aí, eu fui trabalhar com essa área, né? No fórum. E aí, depois de lá, eu fui fazer estágio no escritório de advocacia, e nessa área do contencioso, né? E aí, quando eu fui fazer estágio nessa área do contencioso, eu vi que não era o que eu queria. Falei, gente do céu, assim, pra mim, essa área do processo civil, do poder judiciário, era muito formal pra mim. Era muito, assim, além de ser muito formal pra mim, o fato de que, assim, o sucesso do meu trabalho dependia muito de um terceiro, assim, eu questionava muito a estrutura do poder judiciário brasileiro, né, assim, os juízes sobrecarregados, muitas vezes os juízes sem tempo, né, de poder avaliar a petição que você faz, né, então, assim, fazia um bom trabalho, e eu sabia que muitas vezes o juiz sobrecarregado não ia ter tempo de avaliar aquele meu trabalho, enfim. Aquilo ali foi me frustrando muito, né, e eu falei, gente, não, eu não quero isso pra minha vida, né, literalmente isso aqui não serve pra mim. E aí, eu descobri a área de M&A. Na verdade, nesse escritório que eu trabalhava, ele era um escritório muito forte na área de M&A. Eu descobri a área de M&A e falei, nossa, acho que isso faz mais sentido pra mim, né, assim, trabalhar com fusões e aquisições, porque mexe, na verdade, não é o direito puro, né, diz respeito, na verdade, a viabilizar negócios, né, porque em última instância é o que eu faço, né, o tempo inteiro, alguém tem algum negócio, precisa dar um formato jurídico para fazer aquele negócio acontecer, eu entro lá viabilizando. E aí, isso fazia muito mais sentido pra mim, né? E aí, eu saí desse escritório, fui fazer estágio na CEMIG. Consegui, na época, uma oportunidade lá. Fui fazer estágio na CEMIG, já nessa área societária, né? Mas ainda muito perdida, né? Assim, completamente perdida. O que eu ia fazer? Se eu iria advogar, né, assim, se a mínima possibilidade de abrir um escritório logo quando você forma. E falei, então, quer saber, eu vou fazer um concurso público, né? Apesar de não ter meu perfil, eu falo, gente, como que eu pensei nisso, né? Mas, assim, eu falei, vou fazer um concurso público. E aí, o que aconteceu foi que eu estava formando, eu estava na CEMIG, né? Eu estava formando e uma advogada da CEMIG me indicou, né, pro escritório que eu fui trabalhar, né, e que eu me tornei sócia, que é um antigo escritório que se chamava Tostes e Coimbra, que já era do Paulo Coimbra, meu sócio atual na época. Eu fui trabalhar lá com um advogado que tinha acabado de ir para lá, para poder meio que começar a fomentar a área de direito societário, de direito contratual, porque exatamente o seguinte, né, o Paulo tinha fundado o escritório acho que talvez há uns 5 anos, e um escritório, como todo escritório de advocacia geralmente nasce, muito mais focado no contencioso, né, ou seja, processos judiciais, quando eu falo contencioso. Resolver problema. Exatamente. E aí, assim, quando surgia a demanda de contratos, né, uma demanda de direito societário, ela ficava lá largada, né? Por que ela ficava largada? Porque quando você tem prazo processual, você não privilegia as demandas que não tem prazo, né, em tese, porque, enfim. E aí eu fui lá trabalhar com esse advogado, na verdade, que tinha ido pra lá, né, assim, na época o Paulo falou pra ele, né, de uma maneira muito, assim, informal, vem pra cá, né, abre aqui, pega uma salinha aqui e começa a atender as demandas de direito contratual e societário que surgirem, né, falou com esse advogado, que se chama Renato. E aí, o Renato queria alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo, executar as tarefas, as demandas que viessem. E eu trabalhava com a esposa dele, né, na CEMIG, e ela me indicou a ele, né. E aí eu fui, porque eu estava formando, eu tinha que sair da CEMIG, porque meu vínculo lá era de estagiário, eu fui, né. E quando eu fui, eu na época, né, eu tinha uma oportunidade de voltar para a CEMIG, né, assim, eu já tinha feito boas relações lá, o pessoal gostava do meu trabalho, falou, não, Paula, depois que você tirar o AB, você vem aqui, que a gente vai conseguir te indicar aqui para uma vaga. Então, eu fui, à época, né, pro Tostes e Coimbra, com a minha cabeça muito assim, não, eu vou trabalhar lá, porque eu não queria ficar sem trabalhar, né? Eu fazia estágio desde o primeiro período, não vou ficar sem trabalhar. Vou ficar lá durante um curto período, trabalhando, ganhando mais experiência, né? Depois eu volto para a CEMIG, quando eu tirar meu AB. E
e vou estudar para concurso público. Esse era o meu plano, assim, de formatura, né? E aí o que aconteceu, na verdade, né, é que eu me apaixonei pelo que eu fazia, literalmente, assim, né? Pelo atendimento aos clientes, pela minha área de atuação. E aí, de fato, né, eu passei na OAB. Eu tive a proposta da CEMIG, como eles tinham me dito, que eu teria uma oportunidade de trabalhar lá. E aí, por que eu contei do meu pai no início da conversa, né? Porque eu acho que ele tem uma parte muito importante nisso tudo, assim, na minha trajetória profissional. Porque na época ele dizia, nossa, Paula, mas assim, você vai pra CEMIG, né, né, gente, não existe o melhor ou o pior, existe o perfil, né, sem qualquer, né, por favor. Não tem demérito nenhum. Exatamente, mas ele disse, você vai pra CEMIG, é isso mesmo que você quer, virar uma empregada, bater ponto, né, exatamente porque definitivamente não é o perfil do meu pai, por isso que eu contei a história dele, né. Pensa bem, eu acho que você não deveria. E aí, então, apesar de eu ter tido uma proposta da CEMIG para ganhar muito mais na época, né? Eu ganhava, enfim, início de carreira em escritório de advocacia, ganhando super pouco e tudo, eu decidi continuar na advocacia, né? E aí, isso já tem basicamente 18 anos, isso foi em 2003, né? Então, tem 18 anos que isso aconteceu. E aí, nesse tempo aí, aconteceu muita coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paula. Acho que já no contexto dessa história que você acabou de contar, no final do dia você abdicou de uma segurança e falou, vou para um caminho talvez um pouco mais árduo, mas que faz mais sentido para mim. Nessa história, com certeza, tiveram vários grandes e pequenos desafios, né, do cotidiano, dos negócios que você se envolveu. O que você julga que foi o maior desafio dessa história inteira, assim, aquele desafio que você falou assim, não, eu não sei o que eu tô fazendo, acho que eu não sei nem para onde eu vou, mas como que você lidou com isso? Eu acho que, sem dúvida, assim, a parte dos desafios de quando veio a maternidade, né, que eu tenho 3 filhos, que eu acho que são um capítulo à parte, mas exclusivamente dos desafios profissionais, foi quando a gente criou o Coimbra Chaves, né, porque nós éramos sócios de um antigo escritório, nós criamos o Coimbra Chaves em 2011, e 2011, eu não sei se vocês se recordam, estava um boom imobiliário muito grande, e aí o que aconteceu, que nós sentamos com o nosso ex-sócio e a gente decidiu separar, ele ficou no nosso escritório e a gente saiu para olhar imóvel, tudo muito caro, ficou uma situação na época difícil da gente continuar no mesmo imóvel. E aí, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe estavam na Europa viajando, eu liguei pro meu pai e falei, pai, tem uma coisa pra te pedir. Ele falou, o quê? Eu falei, eu não te pediria se eu não precisasse. O que foi? Eu falei, eu posso trazer o escritório pra garagem aqui de casa? Aí ele falou, uai, tá. Eu falei, mas como assim? Meu pai mora numa casa no Belvedere e tem 3 andares. No nível da garagem tem a gente chamava de salão de jogos. Na época tinha um sinucão e tal. Falei, sabe o sinucão? O sinucão ainda tava lá. Vou tirar esse sinucão, dei um jeito. Nem lembro se eu vendi, o que eu fiz com o sinucão. Era um sinucão oficial. Falei, eu trouxe, né? E aí, de fato, o que aconteceu foi isso, né? Trouxe um eletricista, cabeamento de rede, aluguei mesa, aluguei cadeira. E a gente começou a Coimbra Chaves na garagem da casa do meu pai. Ô, Paula, só fazer um parênteses aqui, porque é inevitável. A gente tem um tanto de empresa de tecnologia que começou na garagem. É muito legal, viu? Um escritório de advocacia que saiu de uma garagem. É bem... E mesmo, assim... Você tirou a foto do portão da garagem? Eu tenho as fotos aqui, eu mostro pra vocês, se vocês quiserem nós depois. vamos fazer Apple, depois Microsoft, HP e Coimbra Chaves. Exatamente. E aí, assim... na época, nós éramos em torno de 25, 30 pessoas... né, com mesas e cadeiras alugadas, e eu falo assim, sempre disse, né, essa analogia que eu uso foi assim, como que trocar as asas de um avião voando. Por que isso? Porque não foi abrir um novo escritório, eu já tinha clientes, eu já tinha demanda, eu já tinha um time, então assim, eu tinha que passar confiança pro meu time que ia tudo dar certo, eu tinha que engajar meu time, motivar meu time, porque os líderes éramos eu e o Paulo, né? E meus clientes também, porque na época, claro, assim, poxa, não sou eu que escolho com quem meu cliente vai ficar, o meu cliente que escolhe com quem ele quer ficar. Então, olha, o escritório tá separando, né? Com quem que você quer ficar? E aí vieram alguns clientes com a gente, muitos que estão com a gente até hoje. E aí foi efetivamente muito desafiador. Eu te digo que eu fiquei durante um longo período trabalhando todo dia até 1, 2 horas da manhã.
E literalmente o que eu fiz na época, nesse antigo escritório, né? Eu me tornei sócia dele, mas eu tinha 10% de participação. Quando a gente saiu, eu saí com uma continha em dinheiro, que era o que eu tinha. Então, literalmente, eu peguei esse dinheiro e reinvesti 100% para poder abrir o meu escritório, montar a infraestrutura do meu escritório à época. Assim, eu e o Paulo abrimos o Coimbra Chaves assim, beleza, a gente vai abrir o escritório e a gente não vai tirar R$1 dele. Então, eu fiquei, assim, novamente, nessa época, eu tinha 30 anos de idade e assim, claro, né, pude contar com o apoio financeiro do meu pai durante um período. Ele me dava lá, na época, R$5.000 para eu poder, literalmente, fazer as minhas coisas, sabe? Assim, fazer uma unha, porque foi um recomeço, efetivamente. Então, assim, a gente tinha clientes, a gente tinha faturamento, a gente tinha equipe, mas era um momento que a gente tinha ciência e consciência de que a gente não podia tirar dinheiro do escritório, seja qual ele fosse. Então, nós ficamos aí durante um longo período sem tirar dinheiro do escritório. E basicamente foi isso. A gente ficou na casa dos meus pais 4 meses. A gente foi pra lá dia 31 de outubro de 2011 e a gente saiu de lá em março de 2012. A gente ficou lá 4 meses. Minha mãe, né, tem um cachorrinho que tá vivo até hoje, o Chiquinho. Eu tinha um outro cachorrinho que era o Jorginho. 2 shih tzus latiam pra caramba. Aí tinha vezes que a gente começava a fazer call, aquela latição de cachorro, e o cliente, que é isso? Esses cachorros latindo? Acho que é o vizinho. Mas aí no final, assim, os clientes que a gente já tinha liberdade, confiança, sabiam já, né, que a gente tava na garagem da casa dos meus pais, enfim. E aí, nessa migração, né, o Atier Cruz, que foi nosso sócio, um consultor do escritório aí junto com a gente por 10 anos, foi também, e aí no final ele já até brincava, né, vou fazer reunião aqui na ala A, na ala B, porque no final, assim, na casa dos meus pais tem uma área de piscina, aquelas casas mais antigas do Belvedere, a gente subia com o cliente, sentava na mesa da piscina. E literalmente assim, lembro que quando veio o calor, né, e a gente, poxa, bate aquele solão, a gente pegou, comprou uns pedaços de pano, tem a foto aqui, eu te mostro pra vocês depois. Colamos lá na janela, porque vinha aquele sol, ventiladorzão. Então, assim, sem dúvida, foi o momento mais desafiador da minha carreira até então. Tirando, claro, as questões da maternidade que eu vivi, que também foram muito desafiadoras. Então, isso é o que eu ia perguntar, assim. Esses desafios que vocês sofreram no início, né? Óbvio que eu imagino que foram gigantescos, mas é mais comum, né? A gente vê isso acontecer em toda a construção de um negócio, Sim. né? Eu passei por isso, o Hassan viu isso acontecer em várias investidas que ele participou. Mas vamos lá, a gente está num contexto onde você é uma advogada que trabalha com direito empresarial, societário, né, fusões e aquisições, que é um mercado financeiro, né, é o lado do direito ligado ao mercado financeiro, que é um mercado predominantemente de homens, né, então não é o mercado da diversidade, vamos falar os profissionais. E tem todo esse contexto feminino que você tem que entregar um resultado e ser uma pessoa à altura de outros profissionais que não têm as mesmas premissas que você tem, e aí ter filho, ter que cuidar de casa, ter que ser uma esposa e tal. Como é que foi isso no seu contexto profissional? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou só alongar a pergunta, é a mesma pergunta assim, em algum momento você sentiu que você tinha que entregar mais que os homens para que as pessoas pudessem te respeitar? Talvez não mais que os homens, mas eu digo assim... e até hoje eu não me sinto. Eu nunca me senti no direito de, assim, dizer efetivamente, colocar efetivamente minhas questões da maternidade como algo... como qualquer obstáculo que eu tivesse naquele momento, entendeu? Assim, e nos poucos momentos que eu coloquei... Vamos falar, de fato eu fui prejudicada, eu digo, a minha profissão, mas sem qualquer arrependimento. Eu digo, né, você acha que não tem dúvida. Então, em que sentido, assim? Eu tenho uma amiga, médica, inclusive, né, que ela fala, olha, eu posso dizer qualquer coisa pra minha equipe, pro meu time, né? Tô com o meu carro, preciso de levar na oficina, eu tô com um marceneiro lá em casa, preciso de ir lá. Eles vão eventualmente entender e me render na escala. Mas eu não posso falar que eu tô com um problema com meu filho. Então, assim, é claro que não é uma regra, né? Mas eu acho que a gente ainda tem, muitos passos para caminhar no tocante a isso, sabe? E, de fato, assim, eu, até coincidentemente agora, tô participando de um curso online da Fortnum School of Law, que é uma ótima universidade de Nova York, sobre liderança feminina no direito. É um curso super interessante, toda sexta-feira online, com
Tem mais ou menos 100, 150 advogadas do mundo inteiro, muito com foco na liderança feminina do direito. E aí tem vários painéis, né? Então, toda sexta-feira eles montam painéis com assuntos diferentes. Então, assim, liderança feminina e aliança com o homem, como que o homem pode ajudar, aliança das próprias mulheres, painel da diversidade, a mulher e a família, enfim. E aí sempre eles montam, assim, tem uma advogada, né, assim, de alta liderança, que tem 2 outras entrevistadas que compartilham experiências. Por que eu tô trazendo isso? Porque elas sempre trazem números, né, assim, números da liderança feminina no direito, e quer sejam números dos Estados Unidos, quer sejam números globais, né, porque é um evento de lá, mas, assim, a realidade do Brasil, ela é ainda mais severa, né, então, hoje, você tem, eu não vou saber reproduzir esses números aqui, mas com absoluta certeza, né, a maioria dos alunos na faculdade de Direito, né, é de mulher, né, ou seja, e só que em cargos de alta liderança, né, esse percentual é, assim, infinitamente inferior ainda, né? Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é que, com muita dificuldade, poucas mulheres conseguem alcançar a alta liderança no direito. Em algumas áreas, como, por exemplo, na área de fusões e aquisições, com mais dificuldade ainda. E aí, por que eu tô contando isso? Porque num desses painéis que eu estou assistindo, uma advogada, né, que faz parte de um comitê de diversidade de um escritório, porque hoje esses grandes escritórios de advocacia, não só no Brasil, mas no mundo, quase todos eles já têm um comitê de diversidade voltado exatamente não só para a questão da mulher, mas também para a questão, enfim, racial, né, LGPD, enfim, todas essas questões. E aí, exatamente isso é colocado lá, né, assim, que dentro do comitê de diversidade, um grande desafio que eles têm é, por exemplo, alcançar um grande nível de liderança na área de fusões e aquisições. E aí ela estava exatamente falando isso, olha, tem outras áreas aqui do direito que a gente já consegue ter cargos, assim, liderança, né, muitas vezes quase páreo com a liderança masculina, mas, e aí ela compartilhando exatamente isso, por exemplo, na área de M&A aqui pra gente é um grande, difícil. E aí eu acho que isso decorre, assim, de vários fatores, especificamente na área de fusões e aquisições, né, eu acho que, primeiro pelo fato de ser um mundo dos negócios, então, assim, o meu mundo, ele é muito mais corporativo do que jurídico, né, assim, meu mundo é muito pouco jurídico, né? Assim, eu não vou no poder judiciário, eu não vou no fórum, enfim, meu mundo é do corporativo, meu mundo é das empresas. E aí, assim, o mundo corporativo dos negócios, ele é muito mais por si só masculino do que feminino. Acho que esse é um grande fator. E as operações de fusões e aquisições, elas são cíclicas, né? Então, assim, tem momentos de alta intensidade de trabalho. Né? E isso também para a mulher, exatamente por todas essas questões, principalmente com a entrada do filho, é muito desafiador, né? Então, enfim, eu acho que... Mas dando um depoimento aqui, eu tive a oportunidade de estar junto com a Paula em alguns deals que a gente fez, e honestamente eu acho que a agregação de valor sua, pessoalmente, do escritório, né? Que por sinal, o escritório estava sendo representado por você e por outra mulher, né? Pela Eugênia, que é sua sócia hoje. A agregação de valor, ela é diferenciada. O mundo corporativo, por ser muito masculino, ele às vezes não consegue ter uma visão mais ampla que as mulheres conseguem agregar. Então, tê-la ao lado nos diversos deals que a gente conseguiu conduzir, seguramente agregou muito valor. Então, fazendo um depoimento público aqui, te agradecendo, que realmente foi diferenciado, entendeu? Assim, de novo, eu não gosto de generalizar, mas as mulheres, de modo geral, são mais detalhistas, né? Assim, é uma característica. Tem homens também muito detalhistas, mas as mulheres, de modo geral, são mais detalhistas. E a área de M&A é uma área de muitos detalhes. Muitos. Né? Muitos detalhes. Então, realmente, esse olhar, eu acho que Acho que agrega, na verdade, entendeu? Conseguiu agregar. Mas, assim, o que eu sempre busquei é exatamente, assim, nunca colocar qualquer dificultador da minha maternidade para o cliente, sabe? Assim, eu nunca me senti nesse direito, sabe? Não, isso é real. Eu viajei com ela grávida, barriguda. A gente fazendo reunião de fechamento de deal com você barriguda. Eu lembro disso. Então, assim, isso eu nunca... Sabe, assim, eu sempre falei, não, assim, minha maternidade é minha maternidade. Em 2000, eu tive a minha primeira filha em 2015, né? Eu tenho 3 filhos, a Gabriela, que tem 6 anos, a Maria Eduarda, que tem 4, e o João Pedro, que tem 1 ano, fez 1 ano agora em outubro, né? E aí, em 2015, quando eu tive a minha primeira filha, foi um momento
terrível do Brasil, né? Assim, a área de fusões e aquisições, ela acompanha, né, as questões econômicas e financeiras do Brasil. Então, foi um momento da economia brasileira muito difícil. Foi um ano para o M&A muito difícil. Então, assim, no meu pós-maternidade, da minha primeira filha, foi muito desafiador, porque eu tive que voltar a trabalhar num contexto, assim, horrível financeiro da área. Então, assim, você sai de casa, você deixa a sua filha, né, com uma babá que, graças a Deus, eu tenho uma ótima babá que tá comigo até hoje, mas mesmo assim não é você que tá lá, né, para poder ir dedicar ao seu negócio que naquele momento tava dando prejuízo, né, e então, assim, muito, muito, muito difícil. Eu cheguei a pensar em eventualmente desistir, cheguei a achar que aquilo não era pra mim. Comecei a fazer novamente um coaching profissional naquela época, falando, meu Deus do céu, como que vai ser isso, né? Assim, como que eu vou, como que eu vou conseguir me dividir, assim, entre ser advogada e ser mãe, né? E fazer tudo isso dar certo. Foi uma história de resiliência, é bonito, é legal. E eu tenho até um ponto nesse sentido, e aí te perguntar aqui, eu acho que é um negócio legal. Dentro do escritório a gente tem uma quantidade de mulheres razoável, assim, a gente deve ter, eu não diria que é 1 para 1, mas é 1,5 para 1, não chega a ser 3 vezes homem para mulher, lá tem até bastante mulher. Eu acho que nesse mercado de serviço, de atendimento, de assessoria e tal, mercado bancário é até comum ter muita mulher e tal, e a gente vê ali vários casos de assessoras que têm família, filhos e tal, precisam conciliar. A gente tem alguns casos de assessoras que fizeram... O período de transição foi também junto com o período de gravidez e tal. Na sua visão, óbvio que existe uma queda de rendimento, né? Assim, é normal, acho que as pessoas... Sem a dúvida. mulher que está ali, ela precisa dar realmente uma atenção para a família. E eu acho que o homem também deveria, eu acho que é uma questão muito mais de cultural, que a gente precisa mudar com o tempo para valorizar esse momento da vida pessoal que ele não dura 20 anos, ele dura alguns meses, talvez anos, talvez 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, que é um período que para um negócio... Pode ser realmente vital, como você falou, em situações de crise, momentos que você precisa, às vezes, dedicar um pouco mais, mas ainda assim é preciso você compreender, porque o trabalho, ele é o meio, ele não é o fim, né? Talvez a família é o fim, né? A nossa vida pessoal é que é o fim. Sem dúvida. O que você acha que falta hoje, não só no Brasil, mas vamos colocar na cultura dos negócios, o que você acha que precisa mudar na visão das pessoas, né? Às vezes do sócio entender, do colega de trabalho entender esse momento, falar mais, ou é uma questão mesmo de cultura que precisa mudar? Sanzio, eu acho que vai além da mudança na cultura dos negócios. Eu acho que é até uma mudança na cultura da educação da mulher, sabe? E até tá trazendo, assim, esses aprendizados, né? O que eu tenho escutado nesse curso, assim, que muitas vezes diz o óbvio que você não pensa, né? Assim, a mulher, né? Ela é educada, muitas vezes, para não manifestar o seu desejo, né? Assim, até quando você pensa, assim, por exemplo, da paquera, né? Ela é educada assim, não, você não pode manifestar um desejo que você está interessado eventualmente num homem, entendeu? Mas o homem pode manifestar o desejo. Assim, essa é uma questão cultural, né? Ou seja, se você for pensar friamente, né? Por quê? Porque o homem pode e a mulher não pode manifestar esse desejo. Culturalmente, nós somos educadas assim, né? Eu sei que isso está cada vez mudando mais, parece que essa geração nova agora já não pensa tanto dessa maneira. Mas, enfim, eu fui criada dessa maneira, né? Assim, acho que toda a minha geração foi criada dessa maneira, né? Então, assim, não manifeste seu desejo. A mulher foi criada para ser, de certa maneira, muito mais recatada do que o homem, né? Assim, não, então, mulher, acho que assim, se você der um passo atrás e pegar, por exemplo, a geração da minha mãe, né? Assim, na geração da minha mãe, você imagina, fez matemática, né? Minha mãe tem 67, 68 anos de idade, ela já foi completamente fora da curva, né? Não, por que eu tô dizendo isso? Porque toda essa questão cultural e da forma que você educa a mulher reflete também na profissão dela. Por quê? Porque na medida em que ela chega ali no escritório ou numa empresa e ela começa a trabalhar, ela muito provavelmente vai ter muito mais dificuldade de manifestar seus desejos e pretensões do que um homem, né? Assim, por quê? Porque ela foi educada
né, assim, pra culturalmente ela ser muito mais recatada, pra culturalmente ela não manifestar o desejo dela, entendeu? Então, assim, o homem não. O homem foi educado pra quê? Pra prover, pra crescer, pra evoluir. A mulher foi educada... Então, assim, eu acho que a questão não é só da empresa. Eu acho que é uma questão, assim, dando um passo atrás, é uma questão cultural mesmo. E aí, de novo, assim, trazendo até muito meu pai, né, ele sempre falava pra mim, Paula, eu não quero que você dependa de nenhum homem na sua vida, sabe? Ele sempre disse isso pra mim. Sabe, eu quero que você tenha sua independência, eu não quero que você dependa de nenhum homem. A pior coisa da vida é você depender de alguém, né, assim. Enfim, eu tive essa educação, mas eu sei que muitas mulheres, né, assim, e de novo, faz parte de toda a nossa questão cultural, entendeu? Então, até nesse curso eu escutei um depoimento de uma advogada dizendo, né, assim, que ela lembra que quando ela era pequena, ela ia na casa de alguém, a mãe dela virava pra ela e falava assim, você vai entrar num lugar, não encoste em nada, não faça nada, fique quieta do meu lado. A mãe dela falava pra ela, né? E aí ela contando que a primeira vez que ela entrou num grande escritório de advocacia em Nova York, aquele escritório lindo, maravilhoso, com mármores, ela lembrava da mãe dela falando assim, não encoste em nada, não faça nada, não converse com ninguém. Então, assim, tudo isso vai sendo refletido na sua carreira profissional, na sua progressão de carreira, na sua dificuldade de chegar para o seu líder e falar assim, e aí, eu quero crescer. Qual é o espaço que eu tenho aqui dentro? Legal. Porque culturalmente você não foi ensinado a manifestar seu desejo tão forte como, por exemplo, um homem que pode chegar pro líder dele e falar assim, aí, eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero alcançar aqui um cargo de gestão, qual que é a oportunidade que eu vou ter aqui? Então, eu acho que, enfim, pra mudar, acho que o primeiro passo é uma mudança na própria cultura de criação da mulher, sabe? E dentro da empresa, respondendo a sua pergunta, eu acho que são muitas questões óbvias, assim, sabe? Assim, flexibilidade de horário, eu acho que isso ajuda muito a mulher, entendeu? Eu acho que talvez a flexibilidade, porque assim, no final do dia, você tem um trabalho a ser entregue. Então, assim, também... Vão falar assim, você você gerir aquilo ali, né? Falando, eu tenho um trabalho a ser entregue. Eventualmente, aquela pessoa não te entregar um trabalho, você vai começar a ter um problema. Então, acho que talvez você dar àquela pessoa mais flexibilidade para ela executar o trabalho, ela vai te entregar, mas nas horas que melhor convier a ela, eu acho que talvez este seja um grande ponto, tem sabe? que ser uma moeda de troca, né? Tem que ter uma autorresponsabilidade da pessoa. Exatamente. Essas flexibilidades, esses ajustes que precisam ser feitos, eles sejam feitos. Eles sejam feitos, exatamente. Legal. Ô Paulo, um ponto legal aqui é que é o seguinte, na sua história empreendedora, o empreendedor acaba que ele é muito mais do que simplesmente um empresário, né? Ele tem que, em algum momento, ser um líder ali dentro também, né? E você viveu um momento em que você estava lá na garagem do seu pai, com 30 pessoas, liderando essas 30 pessoas, e elas olhavam para você e acreditavam na sua palavra, né? Sim. Como é que você enxerga esse contexto da sua liderança para que o escritório pudesse chegar onde ele está hoje, né? Porque acho que definitivamente sem liderança, e uma liderança que eu imagino que é até aspiracional, as pessoas lá dentro olham para você e tem um nível de admiração e falam, putz, algum dia eu quero ser que nem ela. Como é que você faz essa construção e quais foram os desafios de liderança que você enfrentou para chegar? Lembrando que ela era nova na época, né? 30 anos, mais que isso, era 30 anos, muito nova. Eu acho que o principal desafio, assim, eu acho que o líder ele sempre tem que mostrar a visão. Né? Ele tem que sempre, enfim, tá ali engajando e mostrando a visão. Eu acho que o maior desafio é você mostrar essa visão mesmo num cenário pessimista. Esse é o principal desafio. Porque, vamos falar assim, nesses 10 anos tiveram cenários muito difíceis, como, por exemplo, em 2015. E em outros anos, por exemplo, ano passado. Né, assim, ano passado, quando veio a pandemia, em abril, assim, grande parte das operações de M&A que a gente estava fazendo foram suspensas. E aí a gente viveu, assim, a gente vai do céu ao inferno, né? Porque, assim, de abril a julho do ano passado, poxa, catastrófico. Então, assim, se eu tinha uma previsão de faturamento de X, ela caiu para X/5, entendeu? Então, assim, e aí o grande desafio nesses momentos é, apesar do cenário ruim, você mostrar para os seus liderados uma visão de que, não, vai dar certo, a gente vai enfrentar, a gente vai passar por isso, e você se manter ali acreditando em tudo aquilo, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Eu não diria que eu sou otimista, mas eu sou muito assim, não, vai dar certo, vambora, a gente tá passando por isso aqui, né, tá vindo um furacão aqui, a gente vai passar por esse furacão, mas daqui a pouco seguiremos em frente, assim. O que eu sempre disse também é o seguinte, assim, eu acredito no trabalho bem feito, sabe? Então, assim, tem momentos difíceis? Tem. Mas, poxa, a gente faz um bom trabalho? Faz. A gente faz um trabalho bem feito? Faz. A gente faz um trabalho dedicado? Faz. Não tem como dar errado. Não é possível que vai dar errado.
Não tem como dar errado. Então, assim, vai ter momentos difíceis. Vai, mas a gente vai passar, vai superar. E daqui a pouco vai vir um outro momento bom. Então, assim, acho que é muito isso, assim. É isso que eu sempre tento passar muito pro time, sabe? Eu falo, gente... E outra coisa que eu sempre falo muito, né? Assim, a advocacia não é um tiro de 100 metros. Assim, com algumas raras exceções, né? De uma pessoa que eventualmente, poxa, criou aí uma tese fantástica, teve uma ação milionária. Você não vai, vamos falar, enriquecer, né? Na advocacia de um dia pro outro, né? Definitivamente. Uma maratona. É uma maratona, exatamente, entendeu? Então, você tem que estar ali ciente do seu projeto de longo prazo. É um projeto de longo prazo, seja qual for a área da advocacia, né? Eu acho que definitivamente não é uma área que você não forma, vai abrir um escritório de advocacia, enfim. Não é, né? E muito além do dinheiro, né? Não é uma área que de uma hora para outra você vai, vamos falar... ter muitos clientes, muitos projetos, ou seja, é um crescimento. Eu falo que é o seguinte, quanto mais você advoga, mais você advoga, né? Porque o seu bom atendimento, o seu bom trabalho te geram novos clientes, né? Acho que essa é a melhor forma de você ganhar cliente. É um business de reputação, Sem né? Credibilidade. Dúvida. Você vai construindo. Não é um negócio... Exatamente, isso mesmo, exatamente. Então, assim, eu acho que no tocante à equipe, é isso, assim. Eu sempre tento mostrar pra eles a minha visão, sabe? A minha visão sempre foi, assim, não, tá ruim. E quando tá ruim, eu falo. Eu também não, tá ruim, entendeu? Tá ruim, mas calma, vai dar certo. Vamos ajustar, né? Exatamente, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, Paula. Eu conheço um pouco o seu segmento, né? O direito societário, por causa de amigos, e a gente conversa, amigos advogados, a gente tem advogados que assessoram a gente nesses deals, a gente tem algum contato por causa do mercado financeiro, e a gente vê justamente isso que você falou, é um negócio muito de reputação. E o mais comum que a gente vê de uma pessoa que quer entrar numa área, que é uma área bem nichada, bem fechada, né? Você tem alguns grandes escritórios hoje no Brasil que são bem relevantes nesse segmento, e não é uma coisa óbvia, até para o próprio advogado. Não é, tem cara que faz direito e ele escuta muito pouco sobre essa área e às vezes nem se interessa porque não é tão falado. Eu não sei hoje em dia, mas na sua época com certeza era muito pouco falado dentro da faculdade e tal. Vocês começaram o escritório assim, lá atrás e sem um histórico grande, né? Vocês construíram essa reputação suas ao longo dos 18 anos, né? Que não é o óbvio. Né? Sem ter aquela chancela de um grande advogado e tal. Eu não fui para um grande escritório, fiz a carreira dele lá, tive a oportunidade de fazer várias operações de fusões e aquisições, e aí, num determinado momento, saí, abri meu escritório, falando aqui, ó, tá aqui, tô abrindo meu escritório e trago comigo todo um portfólio do que eu fiz lá no grande escritório, né? Exatamente. E a maioria dos advogados, escritórios, eu vejo que eles não têm uma estrutura comercial clara, assim, dos menores, tá? Assim, os grandes, com certeza, isso é bem mais estruturado, mas porque o advogado, no final do dia, muitos acabam saindo da faculdade com aquela visão assim, não, eu entendo do direito, da lei, disso, daquilo outro, de contrato, e agora eu vou advogar. E ele esquece que no final do dia ele tem que vender o serviço dele. Exatamente. Né? E essa construção de portfólio, ela passa por, olha, eu tenho que gastar um pouco de sola de sapato, vender meu serviço, convencer ele de que eu sei fazer o que eu estou me propondo a fazer e tal. Como é que foi isso na sua construção e como é que você enxerga isso hoje dentro do seu escritório, essa parte mais comercial, e como você enxerga isso no mercado de escritórios em geral? Isso é uma coisa clara e bem estruturada? Isso é mais curiosidade, que eu sempre quis perguntar para alguém. Então, assim, como que foi pra mim? Pra mim foi um processo difícil, assim, eu nunca me vi como uma pessoa comercial, sabe, assim, eu nunca me vi dessa maneira. E pra mim foi um processo difícil. Se você me perguntar, Paulo, como é que você conseguiu seus clientes? Né, assim, porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eles tinham alguns clientes, né, que eu comecei a atender, e aquela questão que eu falei, assim, eu acho que a advocacia, assim, advogar-te gera novos clientes. Então, assim, eu acho que muito em decorrência do atendimento. Eu sempre fui muito, assim, tarefa dada é tarefa cumprida, né? Por que eu tô falando isso, assim, né? Acontece muitas vezes você passar uma tarefa para um advogado e, eventualmente, você tem que ficar ligando, cobrando, enfim. E não é o meu perfil, não é o meu perfil de vida. Né, assim, eu sou uma executora nata, né, assim, até lá no escritório tem um DISC, que é um negócio que a gente faz de perfil, aí outro dia o nosso RH falou, Paula, eu nunca vi ninguém com perfil de executora tão forte como o seu, então, assim, eu sou muito executora, então, assim, se você me der uma coisa, eu vou fazer imediatamente,
sabe? E aí eu acho que isso foi muito determinante na minha carreira. Eu digo, para poder agregar novos clientes, porque o cliente me passava uma demanda, eu devolvia para ele, muitas vezes antes do prazo, retornava para ele. E isso fez com que novos clientes me fossem sendo indicados ao longo do tempo. Eu acho que isso, assim, sem dúvida, sabe? Foi a grande, assim, foi a grande maneira que eu consegui agregar clientes, entendeu? Então, assim, durante muito tempo, meus clientes me viam de uma maneira passiva. O que eu quero dizer de uma maneira passiva? Eu era indicada, entendeu? Entendi. E aí, com a maturidade, ao longo do tempo, eu comecei a ter, em alguns momentos, uma prospecção mais ativa, né? O que é uma prospecção mais ativa? Por exemplo, o tributário atende um cliente X, né? E esse cliente X eu sei que é um potencial cliente para mim. E aí, por exemplo, esse cliente X teve um dia que eu encontrei com o diretor dele no avião. E aí, eu virei para ele e falei de uma maneira muito natural. Eu falei, a gente encontrou em São Paulo, o que você tá fazendo aqui? Não, vim fechar mais um deal de M&A. Virei pra ele e falei, olha, eu queria muito uma oportunidade de te atender. Queria muito que você me desse uma oportunidade pra ir lá e apresentar pra você o meu trabalho. Assim, de uma maneira muito natural, eu falei isso pra ele, entendeu? E aí, por que eu tô contando isso? Pra mim, isso é uma prospecção ativa. E que é algo que, durante muito tempo, eu tive dificuldade de fazer. Assim, eu não falaria isso. Vamos falar assim, a Paula de 30 anos, entendeu? Mas a Paula hoje de 40 fala isso com muita tranquilidade, entendeu? E aí ele, não, claro e tal. E aí depois eu mandei um e-mail pra ele. Falei, olha, queria uma oportunidade. Não. E aí foi. Bom, enfim, hoje esse cliente tá comigo. Né, eu tô tendo trabalhado para ele, feito várias transações e tudo. Então, foi efetivamente uma prospecção ativa, entendeu? Então, assim, foi algo que eu fui amadurecendo ao longo do tempo, entendeu? Porque antes eu falava, ai, meu Deus, assim, lá vai eu pedir... Sabe, assim, eu achava que não era certo ficar assim... sei, não me soava bem, entendeu? Eu não conseguia fazer isso com a naturalidade que hoje eu consigo fazer. Que eu falo, o máximo que pode acontecer é ele falar assim pra mim, Paula, eu tô tão bem com esse escritório, então assim, a gente não tá pensando em trocar. Não, tá bom. Assim. Ou não, você já tem. Não, já tem, né? Assim, ele poderia falar isso pra mim, e pra mim tudo bem, entendeu? Mas o que aconteceu foi que, de fato, ele já estava avaliando trocar esse escritório pelos motivos dele, e eu tive uma oportunidade, eu entrei, entendeu? Então, assim... e aí, respondendo a sua pergunta, a gente não tem um departamento comercial, né? Então, hoje, quem faz a prospecção, 100% dela, em geral, somos eu e a Eugênia, né? Que é minha sócia. E essas prospecções vêm, né, de muitas indicações, né? Acaba que nós hoje somos, né, muitas vezes indicadas, recomendadas, e tem também essas prospecções ativas. E é sempre assim. Então, por exemplo, sei lá, dá um exemplo. Suponhamos que, né, poxa, o Hassan me conhece, pode me recomendar, e eu sei que ele é amigo de alguém que... sabe, que é um comprador aí contumaz no mercado. Falou, Hassan, você pode me apresentar a tal pessoa? É algo que eu faço muito, entendeu? Aí ele, poxa, Paulo, claro, ele vai e me apresenta. Eu vou chegar pra pessoa e falar, olha... E eu sempre tento, assim, ser o mais breve possível, sabe? Eu acho que esse papo de ficar se vendendo é muito chato. E aí eu falo com a pessoa, eu falo, olha, eu vou ser o mais breve possível aqui, enfim, é isso. Legal. Ô, Paula, me conta... Você tava falando aí, me veio na cabeça, você falou sobre amadurecimento, né? E a Paula, com 30 anos, fundando um escritório... Ainda não era mãe, tava grávida. Nem tava grávida ainda. Não, então, assim, você tem uma Paula de 30 anos, início lá da jornada empreendedora, e você tem a Paula hoje de 40 anos, mãe de 3 filhos. O que são os amadurecimentos? Nossa! Dessa... São muitos, assim, sem dúvida, muitos, assim. Em termos de trabalho, hoje eu consigo ser muito mais eficiente. Né? Então, assim, acho que a maternidade me trouxe isso, né? Eu tenho muito menos tempo, efetivamente. Então, de certa maneira, eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, mas de uma maneira muito mais eficiente, né? Algo assim, né, gente? Acho que é importante frisar isso, assim. Uma premissa do nosso escritório sempre foi, assim, quando a gente sentou para poder abrir o escritório, eu e o Paulo, a gente sentou aqui na Pizza Sura, aqui na Savassi, pegamos um guardanapo, começamos a rabiscar o escritório. E aí a gente falou, não, a gente quer um escritório, assim, efetivamente muito mais plural. Eu digo que seja muito mais de todos, né? Então, assim, a gente já nasceu, assim, com uma política de distribuição de resultado com o time, a gente apresenta o resultado para o time de uma maneira muito transparente e tudo. Então, assim, eu acho que um grande fator que sempre me possibilitou tudo isso, eu digo, o crescimento, né, os desafios, é que a gente tem muita gente boa com a gente, sabe? Então, assim, a Eugênia, que veio com a gente na época que era uma
estagiária na época, né? Hoje é minha sócia, né? Outros advogados, né? Vieram muito bons e apostaram no projeto. Então, eu acho que isso também sempre possibilitou a gente, vamos falar, a gente crescer e crescer com vamos falar assim, substância, crescer com consistência. Enfim, consistência, com qualidade, exatamente, essa era a palavra. E eu acho que, enfim, assim, linkando, né, a sua pergunta, eu acho que ao longo desses 10 anos eu amadureci cada vez mais isso. Ou seja, cada vez mais a consciência de que eu preciso ter pessoas boas comigo, eu preciso ter gente boa comigo, gente feliz, gente engajada. Para isso, né, eu não posso ganhar dinheiro sozinha, eu não quero ganhar dinheiro sozinha, né, assim. E essa ideia foi amadurecendo cada vez mais comigo ao longo do tempo. Sabe, assim, então assim, quando eu tinha 30 anos eu já tinha essa certeza, e hoje com 40 eu tenho, assim, eu não tenho dúvida, sabe, assim, que o caminho pro crescimento, o caminho de fato você engajar boas pessoas com você no seu projeto, e para isso você precisa criar um sentimento de pertencimento, aquelas pessoas precisam sentir pertencentes àquele projeto, não é um projeto só meu, não pode ser um projeto só meu, né, e eu acho que isso foi um ponto que eu amadureci muito, assim, e eu busco cada vez mais, sabe, amadurecer. E, poxa, a maternidade dá uma reviravolta na sua vida, né? Você acha que você passa a ver o mundo de uma outra maneira. Então, nossa, eu não sei nem... é até difícil colocar, mas, assim, a partir do momento que você é mãe, você, enfim, você de fato passa a ter outras prioridades, né, assim, seus filhos, sem dúvida, meus filhos são minha primeira prioridade, mas eu tenho o trabalho que é igualmente muito importante, e você tem que amadurecer muito nesse sentido, né, ou seja, como é que você vai conciliar tudo isso? Enfim, acho que é isso. Massa, legal. Paula, pra gente fechar aqui, se você tiver mais uma pergunta, fica à vontade, mas pra gente fechar, tem um monte de jovem, mulheres, algumas em faculdades de direito, outras não, que começam a ver essa oportunidade de empreender, começam a ver que isso pode ser um negócio para elas. Sem dúvida. Né? Você viveu essa experiência, você está entregando um trabalho lindo, um projeto bacana, que está crescendo, está funcionando e está tendo sucesso. O que você fala para essas pessoas que estão hoje com essa vontade de começar, com a vontade de dar o primeiro passo, mas que em algum momento viveram parte dessa cultura que é a cultura do tipo, putz, será que isso é pra mim ou é pros homens mesmo fazer? Então, exatamente. O que é o recado que você passa pra essa turma? Eu acho que sejam confiantes. Acho que, assim, autoconfiança é muito importante. Assim, eu sempre fui muito autoconfiante, acho que isso sempre me ajudou muito. Sabe, assim, isso aqui eu sei e beleza, eu sei, então tá bom, então não vai ter problema. Isso aqui eu não sei, então tem que falar pra pessoa que eu não sei, sabe? Então, assim, acho que a autoconfiança sempre me ajudou muito. Se você me perguntar assim, você já sofreu preconceito ao longo da sua carreira profissional? Claro, né? Acho que talvez pra nenhuma mulher que você perguntar, ela vai te dizer que não. Claro que eu já sofri. Eu teria alguns casos pra contar. Mas eu acho que eu sempre fui muito autoconfiante. Então, apesar disso, isso nunca foi um problema pra mim. Sabe, assim, eu me recordo de uma reunião que eu fui, eu era nova, e numa grande empresa, e aí era um cliente que não era atendido por mim, me mandaram ir, eu cheguei lá, ele ficou me olhando, e aí ele virou pra mim e falou assim pra mim, eu acho melhor você sentar aqui pros leões não te engolirem. Falou, deixa pros leões não te engolirem. Aí eu sentei lá do lado dele. E aí a gente começou a reunião, e enfim, conduzi. E aí no final ele virou pra mim e falou assim, nossa, me desculpa, eu fui grosseiro com você, delicado, e tal, te vi menininha e tal, acaba que meu biotipo também não contribui, né, assim aquele biotipo meio, né, assim, e aí, mas eu sempre fui muito autoconfiante, então, assim, ele falou aquilo ali pra mim e eu acho, sabe, assim, então, assim, no que eu sei, claro, eu não sei tudo, né, mas aquilo ali que eu tava ali, eu tinha certeza que eu sabia, enfim, então, assim, no que eu sei, eu sempre fui muito autoconfiante, sempre me ajudou muito, então o que eu tenho pra dizer antes de tudo, assim, confie em você, no que você sabe, no que você é boa, no que você é capaz, né, não importa o que as outras pessoas vão dizer, acho que o que importa é o quanto você sabe que você pode contribuir e agregar, acho que esse é um grande ponto, né, assim, e junto disso, seja humilde também, né, eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre faço, assim, sempre faço, mas gente, eu tô sendo humilde, sabe, porque eu acho que a humildade também ajuda muito, então nos momentos que você precisa reconhecer que você não sabe, que você não é boa ou que você errou, você tem que fazer isso também, então eu acho que uma grande parte do sucesso envolve a humildade também.
Seja resiliente, né? Assim, porque para empreender não tem como você não ser resiliente, né? Assim, acho que empreendedorismo e resiliência andam juntos, na verdade. E uma vez eu li um artigo há muitos anos atrás, assim, de um advogado que me marcou muito. Ele falava assim, os 10 segredos dos advogados de sucesso, um advogado americano. E tiveram alguns pontos, assim, que uns que ele falou lá que eu não sei se são tão importantes, enfim, mas um me marcou muito, que ele disse o seguinte: não se abata com um não. Ele falava assim, ao longo de sua carreira você vai escutar vários nãos, né, assim, não se abata com um não. E realmente ao longo da minha carreira eu já escutei vários nãos. Né, assim, então, assim, quando eu estava na faculdade, na época eu tentei, como eu atuava com processo civil, tentei monitoria em processo civil, não consegui entrar, né, assim, eu formei na Milton Campos, então eu tentei entrar na UFMG, não consegui entrar. Então, assim, eu tive vários nãos também na minha carreira, né, clientes que eventualmente eu tentei entrar e não consegui entrar. Então, assim, não se abata com esses nãos, né, assim, os nãos fazem parte da vida e, enfim, você pode ter eventualmente um não de um cliente hoje, e pode ser que amanhã você seja contratada e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem o cliente eventualmente decidir contratar um outro escritório, um outro cliente. Não significa que você não é boa, né? Talvez significa que para aquele momento faça muito mais sentido pro cliente contratar um advogado que tenha mais o perfil pro que ele precisa. Então, eu acho que esse seria uma outra dica também, assim. Não se abater com os nãos que você vai ter na vida, que faz parte, realmente. Eu acho que é isso. Essa questão do não, eu não lembro quem que foi que falou, mas era mais no contexto do comercial. Gente, isso me marcou muito. O comercial é uma pessoa que ele recebe muito não, né? Porque muito. Ele tem que bater na mais porta. Não do que sim. E ele fala justamente, ele falou o seguinte, olha, o sucesso de uma pessoa é medida pela quantidade de nãos que ele recebeu. Porque é o seguinte, no final do dia, se eu recebi 100 nãos, eu vou ter convertido ali mais uns 10%, então eu recebi 10 sim. Exatamente. Se eu receber 1.000, eu ganhei uns 100. Então é isso. Legal demais essa história, viu, Paulo? Parabéns. Obrigada. Muito legal. Isso, Fiquei feliz que você ter aceitado o convite. Foi eu que agradeço, massa. Gente. Obrigada mesmo. Para mim é uma honra, uma oportunidade. Obrigada. Que você vai motivar muita gente. Eu mesmo conheço pessoas que querem trilhar histórias parecidas com a sua e que, se escutarem a sua história, vão se sentir mais ainda confiantes em continuar no caminho. E parabéns pela construção não só de um negócio e de uma família ao mesmo tempo, com uma história de garagem. Não, essa nós vamos ter que colocar no vídeo do YouTube, tem que aparecer lá a fotinha da garagem. Fazer edição. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo, tá? Obrigado, viu, Paulo? Até a próxima. Obrigado, Hassan. Valeu, turma. Valeu.